Olá, meu nome é Rosane Passos, gestora ambiental e técnica executora de campo do Bahia Pesca. A nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre educação ambiental na pesca artesanal. Você sabe o que é pesca artesanal? Você sabe o que é meio ambiente? E como a educação ambiental pode ser aplicada dentro da pesca artesanal? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Vamos lá? O que é atividade pesqueira? A pesca artesanal é um tipo de pesca caracterizado principalmente pela mão de obra familiar, com embarcações pequenas como canoas ou jangadas, ou ainda sem embarcações, como na captura de molusco. A pesca artesanal pode ser definida como uma atividade exercida por pescadores autônomos ou parcerias, utilizando diversos tipos de apetrechos. Não emprega tecnologia de captura mecanizada e a produção geralmente é direcionada para o consumo local ou, em menor escala, para as feiras livres. Por conta dessas características, a pesca artesanal é uma atividade bastante praticada na região do Baixo Sul da Bahia, com considerável importância socioeconômica, principalmente para as populações ribeirinhas. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima um contingente de 25 a 34 milhões de homens e mulheres envolvidos na pesca no âmbito global, sendo aproximadamente 75 artesãos. Segundo dados do Registro Geral de Pesca, o RGP, do Ministério da Pesca e Agricultura, até setembro de 2011 estavam registrados 957 mil pescadores artesanais distribuídos nos 26 estados. A região Nordeste concentra o maior número de pescadores, que representa 46,3% do total do país. Organizações não governamentais, como o Conselho Nacional de Defesa Ambiental, CNDA, adiantam que esses números podem chegar ao dobro do oficial, considerando o alto grau de informalidade típica das atividades desses povos das águas, que sobrevivem cultuando tradições milenares. O pescador possui conhecimento sobre o vento, a marés cheias e vazantes, as posições dos cardumes e ainda muitas outras sabedorias importantes na sua formação profissional. Ao mesmo tempo em que reconhece os movimentos das águas, ele sabe que sua atividade é influenciada também por outros fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais, como, por exemplo, a degradação da natureza com ações criminosas contra o meio ambiente. Mas o que é o meio ambiente? De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Assim, o termo apresenta diferentes conotações, podendo ser analisado sob diversas perspectivas, como aspectos naturais, espaço urbano, locais onde as pessoas exercem suas atividades e patrimônio cultural, nacional e genético. Qual a importância do meio ambiente? O meio ambiente é um suporte que precisamos para desenvolver todas as atividades humanas, ou não, de forma harmônica. É por meio dele que toda a Terra permanece funcionando, de onde tiramos o ar que respiramos, a água e os alimentos que ingerimos. É importante para nós e para todos os demais seres. O artigo 225 da Constituição Federal diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, é dever de todos cuidar, preservar e conservar o meio ambiente. Para que isso ocorra, é essencial o manejo de forma sustentável, em que os recursos possam ser utilizados de forma a não acarretar seu esgotamento, podendo ser usufruídos pelas gerações futuras. E essa é um dos princípios do desenvolvimento sustentável, que permite unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Pesca predatória e pesca artesanal. Você sabe qual a diferença? A pesca predatória é aquela baseada na retirada de recursos excessivos do meio ambiente pelo homem, desrespeitando inclusive o tempo de reprodução natural das espécies. Pode ainda ser entendida como sendo aquela que retira do meio ambiente muito mais do que ele consegue repor de maneira natural. Já a pesca artesanal
é bastante antiga, baseada na relação direta do homem com a natureza, no qual o sistema pesqueiro normalmente envolve grupos comunitários ou familiares, sempre respeitando a natureza. Assim, podemos observar que a pesca artesanal é uma atividade amiga do meio ambiente, uma vez que sua atividade ajuda a conservar as águas e os seres que ali habitam. Contudo, é importante investir na educação ambiental para este público em específico. Com ela fica mais fácil viver em harmonia com o meio ambiente. Saudações, meu nome é Manuela Rosa, tecnóloga em agroecologia e técnica executora de campo pelo Bahia Pesca Baixo Sul. Você sabe como aplicar a educação ambiental na pesca artesanal? Então vamos descobrir. Entendemos que, diante de tantas problemáticas causadas ao meio ambiente, a educação ambiental é uma forma de amenizar, de conscientizar, de buscar solucionar determinados problemas ambientais. Para isso, deve-se despertar uma consciência crítica sobre esses problemas. Essa educação, ela não deve ser apenas nas escolas, mas nas famílias, com os amigos, no meio social, e não apenas para crianças. Tem que atender a todas as idades, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Vamos agora ver algumas formas de práticas que envolvem a educação ambiental. A primeira, temos sensibilização. Trata-se de mostrar os problemas causados no meio ambiente, o agravamento desses problemas, os riscos que apresentam no ambiente e na humanidade, prejudicando as gerações atuais e comprometendo as gerações futuras. No segundo, temos a mobilização. É estimular as pessoas a fazer ações que preservem o meio ambiente, que cuide e proteja em prol sempre da sustentabilidade, seja por projetos, ações comunitárias ou voluntárias, buscas por políticas públicas, financiamentos, investimentos, dentre outras formas de mobilizar. No terceiro, temos a informação. É muito importante essa fase de informação, pois daí que vai causar um impacto do conhecimento, como por exemplo, um lixo quando jogado no mar pode ser ingerido pelo peixe e assim levá-lo à morte, deixando o pescador sem ter o seu pescado e o consumidor sem consumi-lo, pois por trás de uma ação incoerente de jogar o lixo no mar, existem muitas consequências, inclusive o desequilíbrio ecológico. Informações como impacto ambiental, aquecimento global, desequilíbrio ecológico, degradação, poluição, extinção, dentre muitas outras, são essenciais para que a sociedade entenda que, por menor que seja a atitude de jogar um lixo no mar, despejar um esgoto no rio, desmatar um mangue, pescar espécies num período de reprodução, essas levam sérios danos ao nosso planeta e às nossas vidas. E como a quarta prática, temos a ação, que é interagir com as pessoas sobre a educação ambiental, utilizar ferramentas que transmitam conhecimento. Vejamos alguns exemplos: mutirões de coleta de lixo, palestras, cursos e oficinas educativas sobre meio ambiente, reciclar, reutilizar e reaproveitar materiais descartados, preservar as espécies, promover o turismo de base comunitária, respeitando a natureza, assim como muitas outras ações que podem ser promovidas pela própria comunidade. E agora, que já vimos algumas práticas que envolvem a educação ambiental, vamos falar sobre o lixo, que é composto por restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais, revistas, sacolas ou garrafas plásticas, embalagens em geral, papel higiênico e muitos outros.
E eu trago uma pergunta importante. Vocês sabem o tempo de decomposição do lixo que vocês descartam? Então vamos ver alguns. O papel, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor. Os panos, de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro, mais de 5 anos. Madeira pintada, mais de 13 anos. Nylon, mais de 20 anos. Metal, mais de 100 anos. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400 anos. Vidro, mais de 1000 anos. E borracha, por tempo indeterminado. Então, esses foram alguns exemplos de materiais que levam muito tempo para se decompor. E bom, agora que vocês sabem que a decomposição de alguns materiais são de meses até centenas de anos, quando for jogar o lixo fora, lembre-se, não existe fora. Ele irá para algum lugar no planeta e, se não for da forma correta, irá nos afetar o meio ambiente e afetar as gerações futuras. E para finalizar, eu trago um poema que criei com o tema Educação Ambiental na Pesca Artesanal. A pesca educada. Na pesca tem diversidade, peixes, moluscos, crustáceos, mares, rios, mangues e tem também os estuários. O ecossistema é rico, cheio de beleza. No manguezal tem muitas raízes que complementam a natureza. Entre rios e estuários tem pesca boa e abundante. Nos mares, em alto mar, a pesca se torna emocionante. Mas para isso tudo existir, temos que lembrar que a educação ambiental é para se praticar. Quando falamos em educação, lembramos da escola, mas a educação nas nossas casas deve ser bem vigorosa. Na comunidade é importante sempre falar que lugar de lixo não é qualquer lugar. O planeta é nossa casa e devemos cuidar, não poluir nem desmatar, para dele nós desfrutar. O canudo no mar mata a tartaruga, a garrafa mata o peixe, o copo prende o polvo, mas o plástico é o vilão de todos eles. Comece hoje mesmo, reflita sobre a vida e sobre a natureza. A educação compartilhada é uma forma de nobreza. Reduzir, reutilizar e reciclar são formas de melhorar, preservar o nosso planeta para a geração futura habitar. Olá pessoal, sou Maine, sou bióloga e técnica executora de campo pelo Bahia Pesca Baixo Sul. No nosso vídeo de hoje, irei falar sobre problemas ocasionados pela falta de educação ambiental na pesca artesanal. Vamos começar citando alguns problemas que estão principalmente ligados na pesca industrial. Mas o que é mesmo a pesca industrial? É a pesca realizada em grande escala, com barcos equipados de sonares que são capazes de localizar cardumes de peixes a quilômetros de distância. Redes de malha fina de alta qualidade, inúmeros pescadores profissionais em uma mesma embarcação, e é praticada em alto mar. Essa, sem dúvida, é a pesca que representa maior relevância econômica para os países, porém, é a que mais acarreta prejuízos ao meio ambiente. Nessa pesca, é possível identificar alguns problemas que afetam o ambiente, tais como capturas acidentais, resíduos produzidos e liberados pelos navios, tralhas que são deixadas à deriva, destruição dos corais que são a base dos ecossistemas marinhos, extinção de espécies, entre outros. A pesca artesanal ou tradicional, que é o meio básico de sobrevivência, é aquela praticada pelo pescador autônomo, desembarcado ou em pequenas embarcações, junto à costa, utilizando de técnicas próprias de cada indivíduo.
Esse tipo de pesca pode ser com ou sem fins lucrativos, ou seja, a pessoa pode obter sua renda a partir dela ou pescar apenas por hobby. Entretanto, apesar de parecer inofensiva à primeira vista, se não tiver o apoio dos órgãos responsáveis pela fiscalização, esse tipo de atividade gera grandes impactos ao meio ambiente, como, por exemplo, a captura de espécies ameaçadas de extinção e o desrespeito com as áreas ou períodos de pesca proibidos, que podem acarretar na devastação de habitats inteiros. No Brasil, muitas famílias tiram seu sustento desse tipo de pesca, e mesmo os que atuam de forma consciente são prejudicados com a má conduta de quem age de maneira ilegal e irresponsável. Mas, além desses já citados, tem o problema com os lixos, como os plásticos, os papéis, a borracha, latas, pneus, canudos, garrafas PET, brinquedos, lixos em geral, assim como também despejos de esgotos que poluem com substâncias químicas líquidas, afetando assim todo o ecossistema marinho. No mangue, é possível encontrar diversos tipos de lixos, pois muitos que são depositados nos rios e mares acabam se destinando e fixando nas raízes do mangue. Além disso, tem um desmatamento e a destruição dessas áreas que podem levar à extinção de espécies e animais e espécies vegetais, podendo ou não mais existir. Com o passar dos anos, o ser humano desenvolveu habilidades e tecnologias que permitiram a ele o acesso a todos os ecossistemas, onde foi possível a exploração em massa dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, muitas vezes desrespeitando o tempo natural de reprodução das espécies. A população humana vem aumentando gradativamente e a quantidade desses recursos não aumenta na mesma proporção para acompanhar a crescente demanda. Toda essa preocupação tem um motivo muito óbvio. Os oceanos são fundamentais para a manutenção da vida em todo o planeta Terra. Eles armazenam recursos minerais, como o exemplo do cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. São responsáveis também pela regulação do clima, fornecem alimento e oxigênio, e por sermos a espécie que mais explora e utiliza esses recursos, é nosso dever zelar pela sua reestruturação. Devemos cobrar das autoridades responsáveis maior fiscalização e leis mais severas para que possamos ter, a longo prazo, um desenvolvimento sustentável, realizando nossas atividades econômicas sem afetar a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Quando praticada de forma consciente, a pesca pode sim ser uma atividade que gera renda e alimento e ainda assim ser sustentável.